informar. Relógio Entrevista está no ar. Vamos nessa! Conectado com você, sintonizado com o mundo. Para você que liga, se liga todo dia, o dia todo. Que bom ter a sua presença aqui na nossa querida Rádio Relógio 580. Pelo site, pelo aplicativo também. Você que nos acompanha pelo canal 61 da nossa TV. E se você não é assinante, assine agora a nossa TV, tá? Aproveita e já fala aí, né, com um dos nossos colaboradores. Meus amados, conforme o prometido, né, vamos falar aqui sobre a alimentação, né? Isso aí não tenha dúvida. Deixa eu só destacar que a nossa querida nutricionista, né, Patrícia Padilha, vai informar aqui pra gente, né, dando os detalhes sobre a nossa alimentação. Você já parou para pensar na qualidade de açúcar, né, que consome aí ao longo do dia? É complicado, né? Às vezes você acaba não observando a quantidade de açúcar que você acaba colocando no seu café, de repente no seu suco, ou até mesmo naquele momento especial do seu chocolate. Aliás, o chocolate já é praticamente doce. Bom, mas muitas vezes ele está ali escondido em alimentos que parecem inofensivos, mas que podem fazer aí sérios impactos para a saúde quando consumidos em excesso. E para falar mais sobre esse assunto tão importante, a gente recebe a nossa querida professora de nutrição, Patrícia Padilha, que vai esclarecer nessas dúvidas e trazer orientações e ajudar a repensar seus hábitos alimentares. Patrícia, em primeiro lugar, muito obrigado, tá, por este momento tão especial. Eu agradeço aqui em nome de toda a família Rádio Relógio. Explica aqui pra gente, né, sobre esse momento tão especial do nosso Relógio Entrevista. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia, ouvintes da Rádio Relógio. É um prazer imenso estar aqui respondendo a perguntas sobre um assunto de extrema relevância na alimentação e no dia a dia. É verdade, que é muito importante para todos nós. Já trazendo aqui a primeira pergunta, Patrícia, o que acontece no nosso organismo quando consumimos açúcar em excesso? É uma dúvida muito importante para todos os nossos ouvintes. Quando consumimos açúcar em excesso, podemos ter um desequilíbrio no consumo de macronutrientes, né? A gente tem um desequilíbrio que pode levar principalmente ao excesso de peso, alteração da microbiota intestinal, alterações corporais e isso, logicamente, está relacionado a doenças crônicas não transmissíveis, né? Certo. Agora, Patrícia, existe uma quantidade segura de açúcar para o consumo diário, não? As recomendações prezam em torno de 5 a 10% do valor energético total. As recomendações mais atuais visam que esse consumo diário não ultrapasse 5% do valor energético total. Certo. A nossa querida Mariângela, né, que é moradora de Teresópolis, está perguntando aqui. Patrícia, por que o açúcar pode ser considerado um vilão silencioso na alimentação? Ô Mariângela, obrigado, tá, querida? Num contexto de consumo excessivo, num contexto de uma alimentação baseada em ultraprocessados, em alimentos com açúcar adicionado, a gente pode dizer que sim. Né? Então, o consumo de açúcar ele deve ser de uso eventual e associado a algumas preparações caseiras, né? Feitas, preparações, receitas caseiras e num consumo eventual e não num consumo rotineiro. Principalmente, não devemos basear a alimentação no açúcar adicionado no alimento industrializado. Ok. Mariângela, obrigado, tá, querida, pela sua participação. Um beijão aí para esse povo que está sempre conectado com a gente. Bom, só lembrando aos nossos ouvintes, você que ligou o rádio agora ou está acompanhando aqui a nossa programação, esse é o Relógio de Entrevista, tá, meu povo? A gente está falando aqui sobre a quantidade de açúcar que consome ao longo do dia, né? Que muitas vezes ele está ali, escondidinho, em alimentos que parecem inofensivos, mas que podem trazer sérios impactos para a nossa saúde quando consumidos em excesso. E a nossa querida Patrícia Padilha está explicando aqui pra gente, né, sobre esse assunto tão importante. Bom, uma outra dúvida, Patrícia. O consumo excessivo de açúcar pode levar a quais problemas de saúde? Por favor.
inúmeros. Um deles é o excesso de peso, que eu já citei aqui, e a consequência mais extrema do excesso de peso é a obesidade. E junto à obesidade a gente tem inúmeros problemas associados, dentre eles hipertrigliceridemia, diabetes, a alteração no metabolismo lipídico, né? As consequências do excesso. Então, assim, não é simplesmente um consumo adequado, abaixo de 5% que geraria isso, mas o consumo excessivo e, volto a dizer, geralmente o consumo excessivo de açúcar vem associado também a um consumo excessivo de gordura, né, trazendo aí um pouco à tona o aumento das doenças crônicas não transmissíveis. Certo, boa resposta, hein, doutora? Obrigado. Bom, agora finalizando aqui, a senhora explicou para a gente, né, sobre o excesso, né, qual nós degustamos esse açúcar, né, que pode levar a quais problemas, né, explicamos aqui para os nossos ouvintes. Finalizando, Patrícia, o açúcar então ele pode afetar a saúde mental, como ansiedade ou alterações de humor? O açúcar ele é tido como um alimento que leva a uma sensação de prazer, o seu consumo, de relaxamento, né? Mas a gente precisa ajudar as pessoas a encontrar outro sentido a não ser o consumo de açúcar, outros alimentos que causam relaxamento, prazer, que trabalhem positivamente para a alimentação no contexto geral e da família. Tá certo. Bom, gente, eu conversei com a professora de nutrição, Patrícia Padilha, explicou aqui pra gente, né, sobre a quantidade de açúcar que nós consumimos ao longo do dia. Patrícia, explica pra gente aí, né, dá um spoiler, né, sobre essa reta final aqui do nosso Relógio de Entrevista. Quais dicas você daria aqui para os nossos ouvintes? Prezados ouvintes da Rádio Relógio, o que nós temos de considerações finais? Que, primeiro, uma vida saudável é composta de muito equilíbrio. E com relação à alimentação, o equilíbrio ele vem principalmente de um maior consumo de alimentos in natura ou minimamente processados, uma diminuição dos alimentos industrializados ou ultraprocessados, como falamos, e com isso uma redução no consumo de açúcar e principalmente do açúcar adicionado, né? Então acho que esse equilíbrio é o que vai fazer a base de uma boa alimentação. Então hoje nós temos mais que evidências suficientes para combater os alimentos ultraprocessados, valorizar uma alimentação saudável associada a um estilo de vida também saudável, como prática de atividade física, sendo aí grandes aliados na busca de uma vida saudável. Então, comer com equilíbrio é sempre a melhor opção. E valorizar, né, os alimentos mais saudáveis, que devem compor aí a base da nossa alimentação, uma dieta equilibrada, composta de todos os macronutrientes, com qualidade, variedade e certamente a palavra é essa, equilíbrio. Um ótimo dia a todos, muito obrigada pela atenção de vocês. Ok, doutora, eu quem agradeço em nome de toda a família Rádio Relógio. Mais uma vez, eu destaco para você que está acompanhando a gente, manter a saúde em dia sempre é bom, né? Vamos praticar exercícios físicos, evitar comida gordurosa e também evitar, né, alimentos processados. Sempre é bom manter a saúde em dia, fazendo aquela caminhada, aquela corridinha, né? E procure o seu cardiologista ou, de repente, a sua nutricionista para que você venha ter uma saúde boa e saudável. Gente, fechou a tampa, hein? Lembrando que quem ficou interessado ou interessada, quer ouvir de novo, ouviu só uma parte, essa entrevista ficará disponível a partir de amanhã em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Mais uma vez, essa edição foi para a conta e agradecemos sempre o seu carinho, a sua audiência.